Mulheres poderosas e tremendas do Senhor Jesus, boa tarde, mais um momento muito especial com você hoje, falando sobre briga no relacionamento. Será que tem como não brigar? E se for brigar, qual é o jeito certo de brigar com o marido? Vamos falar sobre isso hoje à tarde. Eu sou o pastor Ricardo Vasconcelos, de Brasília. Trabalho com casais e família há mais de 26 anos e nós temos o Ministério Família de Sucesso e o projeto Casamento Inabalável, que hoje está voltado para mudar a história do seu casamento, especialmente focado nas mulheres. O foco do tiro, do arco e flecha aí, né, são as mulheres. Por quê? Porque, infelizmente, nós percebemos que muitos homens não estão dando valor na família, no casamento, na esposa. Infelizmente, muita gente não está apoiando a esposa na luta pelo casamento e as mulheres têm feito isso sozinhas, na grande maioria dos casos. Vamos lá. O que a Bíblia diz, gente? Você sabe que, se você perguntar para mim, assim, sinceramente falando, pastor, qual é o segredo do seu casamento? Gente, sem blá, 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 sem mentira, sem enrolação, o segredo é que Jesus entrou na nossa vida, né? Jesus entrou na história da nossa vida. Minha esposa tem compartilhado aqui nos momentos que ela tem falado das lutas que ela enfrentou nisso do casamento, porque eu não queria mudar, eu era de um temperamento complicado e alguma coisa assim desse tipo. E aí a gente vem sendo transformado. Qual foi a grande diferença na nossa vida? Foi Deus, foi Deus. O grande diferencial na nossa vida foi Jesus. Jesus entrou na nossa vida e a presença de Jesus na nossa vida foi quem transformou a nossa vida, o nosso casamento, nos tornou mais maleáveis, mais moldáveis, e também foi a presença de Deus que foi transformando o nosso interior, curando a nossa alma, libertando o nosso coração. E o que a gente aplica, gente, é principalmente os princípios de Deus para a família. Porque quem inventou casamento e família foi Deus. Então eu não posso fugir daquilo que eu acredito que são os princípios de Deus para o casamento e a família e na minha própria experiência, né? Porque a minha experiência em 27 anos de casado, tendo um casamento feliz, um casamento inabalável, é seguir o que Jesus, o que Deus fala sobre casamento. E o que a Bíblia fala sobre briga? O que a Bíblia fala sobre raiva? Então nós vamos entrar nisso agora. A Bíblia diz assim: irai-vos e não pequeis. Então, de cara, a gente já tem uma grande coisa aqui. Que bênção, que alívio, que satisfação. Meu Deus, obrigado. Porque ficar com raiva não é pecado. Eu queria saber quem é que pode dar assim glória a Deus. Por quê? Porque não é pecado ficar com raiva. Você pode ficar com raiva, você tem direito de ficar com raiva. É normal ficar com raiva. E a Bíblia está dizendo irai-vos. Olha o que ele está dizendo. Irai-vos. Fique com raiva. Graças a Deus que a gente pode ficar com raiva. Graças a Deus que Deus não pede pra gente estar num relacionamento com amigo, pai, irmão, filho, marido, esposa, sem ficar com raiva. Então você pode ficar com raiva. Eu quero que você diga isso bem forte, se você puder, né? Se você estiver num ambiente onde você pode falar alto, diga assim: graças a Deus eu posso ficar com raiva. Graças a Deus, aleluia. Irai-vos, irai-vos. É claro que você vai ficar com raiva, pelo amor de Deus. Somos de carne e osso, temos sentimentos, temos emoções, temos hormônios, e nós ficamos sim com raiva, e nós podemos ficar com raiva, e Deus não nos julga, condena, briga, acha ruim quando a gente fica com raiva, e isso está registrado na Bíblia, que diz: irai-vos.
Iraivos! É lógico que eu vou ficar com raiva se a minha mulher faz o que eu não pedi para ela fazer, ou deixa de fazer o que eu pedi. É claro que você vai ficar com raiva se você fala para o seu marido assim, amor, quando você estiver voltando do trabalho, traz para mim lá do mercado um pacote de macarrão, um pomarola, um sal, e de repente ele chega em casa, você fala, cadê o macarrão? E a criatura fala, esqueci. Deixa eu contar uma história para vocês. Ai, Jesus. Hoje, meu filho, minha cunhada comprou 2 bermudas para o meu filho. Aí ficou apertada a bermuda. Aí eu falei assim para ele: vamos aproveitar que quinta-feira é o dia da família. Somos de Brasília, vamos lá em Alexânia, tem o Outlet, e a gente troca as bermudas. Eu também vou aproveitar e trocar uma camisa. Eu não precisava ir lá no Outlet trocar a camisa, nem valia a pena ir lá, porque daqui lá dá mais ou menos 1 hora de distância da minha casa no Outlet, mas vamos lá, que a gente aproveita, troca suas bermudas, troca minha camisa, vamos levar o Josué, minhas filhas estão viajando, vamos com a mamãe, minha cunhada também vai, a gente aproveita, faz lá uma comprinha de uma coisinha na manha, falei, ó, na manha, gente, só trocar e pegar uma cuequinha que tá precisando pro menino e tal, e beleza, e a gente aproveita, almoça ali e vem lá para 1 hora da tarde, que é quando começava aqui uns expedientes e tudo mais, é a nossa live, então a gente chegou lá 9h30 da manhã e saiu de lá 12h30, ficamos 3 horinhas nesse outlet. Quando nós chegamos no outlet, que nós descemos do carro, meu filho vira para mim e diz assim, esqueci as bermudas. Eu estava nesse outlet por causa dele e das bermudas. E ele esqueceu as bermudas. O que você acha que eu senti? Muita raiva. Esqueceu. Esqueci. Papai, esqueci as bermudas. Falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? A gente veio aqui para trocar suas bermudas. Esqueci as bermudas. Aí eu, sinceramente, vocês estão rindo que não foi com você. Quem tem filho aqui, meu Deus do céu, me fala o que a gente faz com essas criaturas. Respirei, fiz exatamente isso. Vontade de socar, vontade de gritar, vontade de brigar, vontade de falar no ouvido 1 hora sem parar. Isso que aconteceu comigo e meu filho hoje, acontece também com marido e mulher, né? Não acontece com você e o seu marido, acontece, não acontece. Acontece, a gente fica com raiva, coisas acontecem que nos deixam profundamente irritados. E agora, o que eu faço, pastor? Meu marido me passou muita raiva mesmo, e agora eu quero brigar, gritar, teve a irmã que colocou aqui, socar, eu quero quebrar tudo. Vamos lá, vamos por parte. Primeira parte que a gente falou é o quê? Não tem problema ficar com raiva. Iraivos, pode ficar com raiva. Claro que eu vou. Lógico que eu vou ficar com raiva numa situação como essa. Como que eu não vou ficar com raiva? Agora, o que a Bíblia diz logo depois da palavra iraivos? Ela diz: não pequeis. E aí, se eu tivesse hoje gritado, estourado, xingado, então entra nessa porcaria desse carro e vambora agora. E eu teria o quê? Cometido o erro da segunda parte do versículo. Irai-vos e não pequeis. Então, você tem o direito, e eu tenho o direito de ficar chateado. O que a gente não pode é pecar. O que a gente não pode é dar lugar completo à ira. Então, é lógico que eu falei, poxa, meu amigo, a gente veio aqui por sua causa, cara. A gente veio aqui para trocar a sua bermuda. Como que você não traz a bermuda? Aí ele pegou, não, eu vou emagrecer, eu vou usar essa bermuda e tal. Aí, sabe uma das coisas que eu usei para me acalmar? Eu saí de perto, fui andando mais para frente. Eu já sei que ele ficou mal por causa da situação, lógico. E aí eu pensei assim, olha, sabe o que eu vou fazer? Nesse caso, às vezes em algumas situações você vai poder equalizar isso com seu marido, com sua esposa, mas vamos pensar o que eu pensei. Falei, rapaz, quer saber? Eu vou dar um tempo mesmo, ele está no processo de malhar, emagrecer, vou dar para ele aí uns 2 meses para ele dar uma emagrecida,
E se por acaso ele não alcançar essa meta aí, no máximo em 3 meses, eu vou ver a despesa que eu tive de gasolina, a despesa que eu tive de alimentação, e simples, para que eu vou ficar com raiva desse jeito? Ele paga, tá tudo ok. E aí eu me acalmei, a gente não estragou o dia, conversou, riu, andou, comprei cueca para ele, troquei minha camisa, ainda comprei mais uma coisinha, minha esposa comprou mais outra coisinha, fomos lá, comemos juntos, eu comi uma pamonha à moda com linguiça caipira apimentada, comi um padrão de frango, tomei caldo de cana, ele comeu lá, a gente voltou, estamos aqui na bênção do Senhor Jesus. E como é que eu faço isso no meu casamento? Então vamos lá. Pode ficar com raiva? Pode. Segunda parte, não pode pecar. E o que seria pecado? Pecado é quando você grita, pecado é quando você xinga, pecado é quando você não para de falar no ouvido da pessoa. Eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Olha, é difícil conviver com alguém que quando a pessoa fica com raiva de você, quando você erra, ela sempre é impiedosa. Eu queria saber se tem alguém fazendo isso ou se tem alguém aqui que sente isso. Você é impiedoso, impiedosa, não para de falar, não para de jogar na cara, estraga completamente aquele ambiente de passeio, de compras, de festa, de jantar, entendeu? E aí fica repetindo a mesma coisa, repetindo a mesma coisa, repetindo a mesma coisa, porque você fala e repete, fala e repete, e fala e repete. Quem aguenta um negócio desse? Quem é que aguenta alguém que quando fica decepcionado, frustrado, raivoso, indignado, eu repito, eu posso ficar com raiva, começa a falar e não para mais de falar, começa a brigar e não para mais de brigar, começa a brigar e falar e não para mais de resolver o problema? Isso não pode acontecer. É pecado quando você explode. É pecado quando você fala tudo que vem na sua cabeça. É pecado quando você não tem nenhum domínio sobre a situação, entendeu? Quando você tem que ficar falando e falando e falando, porque não adianta. Eu vou repetir um texto que Jesus fala sobre a oração e que tem tudo a ver com a gente também. Não é pelo muito falar que você será ouvido, está escrito isso na palavra de Deus. Então, a gente tem que falar, mas falar do jeito certo e tem que falar uma vez só. Eu chego e falo, poxa, cara, você esqueceu a bermuda, eu vim aqui por sua causa, pelo amor de Deus, velho, presta mais atenção. Já tá bom, já é horrível, ele já se tocou, ele já se sentiu mal, eu já falei, soltei um pouquinho da minha chateação. Eu não vou segurar a chateação toda, entendeu? É irritante alguém, mesmo que eu esteja errado, mesmo que o seu marido tenha errado, e você começa a falar e não para mais. Você começa a falar e é insuportável, é uma coisa irritante. Então, isso se torna uma coisa que estraga o relacionamento. Mas a gente precisa aprender que tem que falar, mas tem um jeito de falar. Olha, pessoal, a gente vai na vida, na convivência com pessoas, né? Eu sou pastor de igreja, viajo o Brasil inteiro, fora do Brasil, convivo com todo tipo de pessoa, de cultura da nossa nação, de temperamentos. Na minha casa, só aqui em casa nós somos 6. No início desse negócio do coronavírus aqui, a gente ficou um tempo mais, claro, né? Muito mais. Eu viajei, era para ter feito 90 viagens no ano de 2020, pelo menos umas 90, 100 viagens. Eu fiz 8 viagens no ano de 2020. Então, fiquei muito em casa, e isso gerou, no início, uns conflitos, sabia? Que em casa, no início do coronavírus, teve uns fights, uns arranca-rabo aqui, que eu falei, gente, peraí, vamos conversar, vamos arrumar isso aqui, né? A Bíblia diz a palavra dura suscita ira. Olha o que eu tô falando para você. Se você começa a falar dura e asperamente com o outro, impiedosamente, a Bíblia diz a palavra dura suscita ira. Então, nessa convivência, a gente começa a conversar, a gente começa a aprender como fazer. Existe uma forma de você soltar a sua raiva sem gerar mais conflito, mais briga, mais desgaste, mais chateação. Porque o que eu mais vejo nos casamentos hoje é isso. Às vezes você vai lá para resolver a briga, às vezes você vai lá para tratar o problema, você vai lá para extravasar uma chateação e até resolver a situação, mas aí você piora a situação. Não é a sua intenção, mas piorou o quadro. Começou mais briga, começou mais confusão, agora a briga já é outra, o outro não aceita, e etc, etc, etc. Estão comentando aqui, pastor, o marido não
quer que eu fale mais nada, eu não posso perguntar onde ele almoça, estou querendo investigar e tal e tal. Pois é, então existe uma forma da gente falar que essa forma não vai trazer mais confusão. Não é possível. Ouça o que eu vou dizer para vocês. Não é possível viver um casamento sem briga. Ouviu o que eu estou falando? Não é possível. Vai ficar salvo assim a live. Não é possível. Isso não existe nessa terra aqui, não. Você falar para mim, eu vou viver um casamento sem briga. Não existe. Se tem um casal e eles não estão brigando, você pode escrever o que eu estou te falando. Alguém nesse relacionamento está cometendo o segundo erro, porque o primeiro é explodir. O primeiro é colocar tudo para fora. O primeiro erro é sair rasgando, brigando, chutando, gritando e falando sem parar. O segundo erro é não falar nada. É ficar calado, achar que, por exemplo, na história que eu contei agora há pouco do meu filho, né? Não, eu respiro fundo, finjo que nada aconteceu, vou andando e pronto. Não, 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 não. Tanto é errado você explodir, como é errado você implodir. A implosão, ela vai te trazer doenças emocionais e físicas. E ela vai causar um efeito terrível, porque quem fica guardando, implodindo, um dia explode. E aí, quando explode, explode tudo, arrebenta tudo, estraga tudo. Então, o grande segredo na hora de você brigar, e aí você vai lembrar comigo, ficar com raiva não é pecado, o pecado é quando eu passo do limite e falo mais do que deveria, o pecado é quando eu não falo nada, não é isso? Quando eu guardo tudo ou solto tudo, então eu tenho que soltar um pouco da minha ira, porque, repito, nós somos seres humanos e seres emocionais. Não dá para o meu marido fazer uma grosseria na frente dos outros, não dá para o meu marido esquecer uma coisa que eu pedi para ele, no aniversário de casamento, sei lá, qualquer coisa que aconteceu que te irritou, minha amada. Gente, alguma coisa te irritou. Ah, então eu escolho não sentir. Não acredito nisso, não, tá? Deixa eu falar uma coisa que eu não acredito para vocês: esse papo de eu sou de Jesus, eu sou crente, fui crucificado, eu morri, morto não tem sentimento. Eu não estou morto, não, eu estou vivo. Você está morta? Não, não está. Essa morte aí é exatamente o que eu estou falando aqui. É você não dar lugar ao pecado, porque ficar com raiva eu vou. E eu não tenho muito controle sobre isso. Eu estou dirigindo um carro, uma pessoa vem e me fecha, quase bate no meu carro. E aí eu simplesmente, não, que lindo, ai, tudo bem. Alguém me xinga, alguém me rouba, alguém. Não, gente, pelo amor de Deus, para de querer negar uma realidade. Você é uma pessoa, você tem sentimentos e emoções e você vai sentir. Agora, o que você pode fazer é não falar na hora, o que você pode fazer é ter um domínio próprio, o que você deve fazer, se você quer aprender o que a gente está ensinando aqui, o que é que a gente faz aqui em casa, você deve deixar a emoção acontecer, o sentimento, contudo, não ao ponto de explodir e falar tudo que quer tudo que vem na cabeça e fazer tudo que vem na sua ideia. Não, você precisa ter uma moderação. E aí o grande segredo é o equilíbrio. Eu não seguro a minha raiva toda, mas eu não solto a minha raiva toda. Eu guardo um pouco, eu seguro um pouco a parte do desrespeito, a parte do xingamento, a parte da violência, a parte que vai trazer confusão e problema, que vai ferir a pessoa do meu lado, essa parte eu seguro. Mas uma parte eu tenho que soltar, da minha frustração, da minha chateação e da minha decepção. Eu gosto muito, porque dentro do nosso método lá, a gente tem uma aula muito, muito, muito complementar à outra, que é como ter uma conversa, né, um segredo da comunicação, quais são os segredos da comunicação, e a outra é essa das dificuldades na hora de resolver o conflito. Então, uma coisa importante que você tem que aprender é você tem que falar quando você ficar chateada. Você tem que falar, ficar guardando não é uma boa política. Deixa eu contar uma história para vocês, e eu já vi essa história de outras formas algumas vezes. Uma vez um casal nos procurou, eu poderia citar aqui várias situações como essa. Ouça se isso não está acontecendo com você, porque olha o resultado. Olha o resultado do que aconteceu com esse casal. O casal procurou a gente 25 anos de casados. 25 anos de casados.
Aí sentaram lá e aí disse assim: ó, eu não aguento mais. Acabou e eu estou me separando. Eu assustei, né? Falei, sério, mas o que aconteceu? Imaginei o quê? Uma traição, uma coisa assim. Eu falei, o que aconteceu? E aí a pessoa virou e disse assim: olha, pastor, tá todo mundo lá em casa chocado. Eu estou assustada. Os filhos estão, tá todo mundo chocado. Por quê? Porque simplesmente, tipo assim, não tem motivo para esse divórcio. Qual é o motivo? Mas o rosto da pessoa era de tristeza profunda, de alguém que não tinha dormido à noite, chorando a noite inteira, desesperada, porque, tipo assim, cara, o que aconteceu? Olha isso. Aí, essa mulher estava muito desesperada com essa situação, chorando muito, e aí eu virei era um homem, né? Eu virei pro cara e falei, mas o que aconteceu? Ele virou e falou assim, pastor, ela não está entendendo, meus filhos não estão entendendo, não é o cunhado, a sogra, minha mãe não está entendendo, não é o que ela fez ontem. O que ela fez ontem foi a gota d'água. O que ela fez ontem foi, tipo assim, o que explodiu o problema. Se você perguntar para mim o que ela fez ontem é grave, de jeito nenhum. O que ela fez ontem justifica o divórcio e essa minha reação, não. Aí, sabe, agora só que ele estava com muita raiva. Ela com uma cara, gente, eu consigo visualizar aqui, ó. Tá na minha mente que eu vi a cena, né? Ela meio que encolhida na cadeira, com aquela cara de susto, desesperada, com um rosto de choro, de desespero, de frustração, de interrogação, o que está acontecendo, e ele com uma cara de raiva, uma cara de ódio, uma cara de não aguento mais. Aí sabe o que ele falou? Que é isso que eu estou falando aqui, eu já falo há anos isso aqui, anos e anos e anos, a gente ensina esse método aqui para as pessoas, tem que ouvir e colocar em prática. Ele falou, eu fiquei engolindo sapo o casamento inteiro, meu irmão. Ele estava com raiva, ele dizia assim, sabe o que aconteceu? Foi enchendo de água, foi enchendo de água. E ele falava para mim, ele nem olhava para ela, mas assim, parecia que ele até queria me bater. Foi enchendo, 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 e agora explodiu. E não adianta o senhor falar comigo, não adianta ninguém falar comigo, acabou, meu irmão, não quero mais esse casamento. Qual foi o grande erro deste homem? E aí eu quero que você pare para pensar agora, minha querida, se você está fazendo igual a ele, ou se você está permitindo que isso aconteça no seu casamento. Pelo amor de Deus, presta atenção no que eu vou te falar agora, presta atenção. Aquela mulher, ela brigava com ele não falava nada, ela reclamava, ele ficava com a carinha boa. Entendeu? Às vezes tinha uma situação desagradável e ela falava, brigava, sei lá, emburrava, mas ela disse assim: mas ele nunca falou nada, nunca reclamou, ele nunca brigou. Olha que perigo, olha como isso é estranho, olha como isso é esquisito, olha como isso não é normal em um relacionamento. Como que eu convivo 24 horas, dias, semanas, meses e anos com uma mulher, com um filho, com uma filha, com uma pessoa, e não acontece o que a Bíblia diz, que como um ferro com ferro se afia, assim um amigo é o seu companheiro, e quando o ferro bate em ferro, sai faísca. Que negócio é esse? Se a própria equipe de discípulos de Jesus brigavam, se Jesus tinha que dar bronca nos discípulos, se os discípulos queriam repreender Jesus, no relacionamento com o próprio Deus haviam situações de conflito, de confusão, de briga. As brigas acontecem, aconteceram e vão acontecer. Aí você vem me dizer que está casada com um homem que tudo que acontece, tudo que você fala, tudo que você faz, desde o mais maravilhoso até o pior, é assim mesmo, é normal, tá tudo ok? Não, o que aconteceu com aquele cara? Ele se sentia mal, ele tinha raiva, ele não gostava, mas ele não falava. E aí ele foi guardando, 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 e as explosões dele não eram externas, eram explosões internas, que eu chamo de implodir, e só que quem implode, um dia explode. Quem implode, um dia explode.
Então, quem não conversa, quem não expressa sentimentos no relacionamento, e aí pode ser você que está me ouvindo aqui agora. Não é o caso dessa mulher que eu contei a história, era o marido dela. Só que aí, olha qual é o problema de quem implode, de quem guarda, de quem não fala, de quem não se expressa, de quem não coloca para fora os seus sentimentos. Olha o que acontece. Essa pessoa, ela faz parecer para o outro, mesmo sem ser intenção dela, que está tudo bem. Ué, se a minha esposa passa aqui agora, eu falo, vamos dar um exemplo aqui na live? Maíra, fala baixo! Você não tá vendo que eu tô fazendo live? E aí eu dou uma bronca aqui nela. E aí ela olha para mim e sorri. Ô, amor, desculpa. Ué, como é que a minha esposa, como é que um ser humano normal vai achar agradável, não vai ficar chateado ou chateada, mas aí ela ficou muito chateada, muito decepcionada, por dentro arrasada, mas ela não fala para mim. Qual é a mensagem que ela me passa? Tá tudo bem, né? Eu dou um grito com ela aqui, claro que isso não aconteceu, não vai acontecer. Acaba aqui, eu vou lá pro quarto. Oi, meu amor, nem lembro, porque você sabe que quem diz um ditado, né? Ditado popular. Quem bate não lembra. Quem lembra é quem apanha. Ela vai lembrar, ela vai ficar envergonhada, ela vai ficar triste, ela vai ficar chateada. Aí ela finge que nada aconteceu, ela só guarda com ela, só guarda lá dentro, ela implode. Aí, quando eu chego lá, ela me dá beijinho, pergunta se eu quero comer alguma coisa. Ué, para mim o casamento tá como? Normal, legal, 100%, tá tudo ótimo. E ela está transmitindo uma mensagem mentirosa para mim. Não é a intenção dela, mas é o que ela está fazendo, estou usando como exemplo. Aí ela vai guardando isso 1 ano, 2 anos, 5, 10, 15. Esse casal que eu contei a história há 25 anos, o cara chega e fala, acabou, chega, não dá mais. Gente, nós tentamos de tudo para reverter a situação desse casal, não teve papo. O cara disse, pastor, não foi ontem, não foi semana passada não, meu irmão. São 25 anos. Deu, já era, acabou. Tipo assim, vou pro inferno, mas eu não aguento mais esse negócio no casamento. Agora, olha que coisa tremenda. Se esse casal que perdeu o casamento, arrebentou os filhos, estragou uma história de 25 anos de casamento, né? Estragou uma história de 25 anos de casamento. Se eles tivessem procurado a gente lá no início, se ele tivesse desde o início falado para ela, olha, isso não é legal, ó, isso aqui me faz mal, ó, isso me irrita. Sabe o que tinha acontecido? Não tinha acontecido o casamento, não tinha acontecido o divórcio. Sabe por quê? Porque não tinha chegado ao ponto de explodir. Só isso, só isso. Se tem o método ali para aplicar, a coisa muda. A coisa não acontece. Hoje eu tenho uma mulher divorciada que no dia estava completamente assustada e decepcionada porque na cabeça dela funcionava assim, poxa, a primeira vez que ele está reclamando, já está pedindo divórcio. O erro dele, nunca reclamou, nunca falou. Aí são a questão dos extremos, né? Quem é você, criatura de Deus que está aqui agora? Quem é você? Você é aquela que quando explode fala tudo, e aí você também perde casamento, você também afasta as pessoas, gente que fala o que quer, que sai gritando, que só sabe brigar, que fala demais, perde casamento, afasta filho, afasta nora, afasta todo mundo. Gente com esse temperamento difícil demais, que nunca aceita se curar, se tratar, se libertar, não tem domínio próprio, não é dominado pelo Espírito Santo, lá na frente vai dar ruim, com certeza. Então, você é quem? Seu marido é quem? O que explode e... Ai, meu Deus do céu, pelo amor de Jesus. Ou você é alguém que só guarda? Os dois vão dar problema, os dois vão dar divórcio. Então, para que eu não viva nenhuma explosão, e você está falando com alguém que vivia explodindo na vida. Gente, eu lembro da minha mãe na escola, por causa de briga, de explosão minha, desde o jardim de infância. Meu temperamento deve ter sido uma maldição muito grande, que meu avô atirou em gente, meu bisavô matou gente, minha mãe era braba demais. Eu acho que essas coisas de nervosismo, de muita raiva, de muita briga. Nossa, Deus, a arma não podia estar perto de mim. Meu
pai inventou de ter um 38 em casa, com pouco tempo eu estava pegando esse 38 para ir atirar em gente na rua, e brigava na igreja, brigava no acampamento. Eu casei com 18 anos de idade, apaixonado, viu? Apaixonado, casei porque eu quis casar, não teve nada, motivo, a gente queria casar, depois que eu me converti com 15 para 16 anos, 2 anos de convertido, ainda tive muitas situações de problema, minha esposa ainda teve muitas situações, mas eu fui mudando. Deus transformou a minha vida. Claro que você nunca pode esperar que eu seja uma pessoa completamente, né, a não ser que Deus faça um milagre na minha vida, igual fez um milagre na vida de Moisés, e eu seja aquele segundo homem a quem a Bíblia vai dizer, tá aí o segundo homem mais manso da terra. Mas, gente, eu sou eu. Olha aqui, eu não falo devagar, Deus me livre de algumas coisas acontecendo na minha vida por causa do meu temperamento, mas há uma transformação, uma mudança. Você não pode, você que está me ouvindo aqui, ser uma pessoa que vai ficar o resto da vida se escondendo atrás do seu temperamento, atrás das suas dificuldades de relacionamento, gente que toda hora grita, briga, xinga, se perde o controle e todo mundo que está perto tem medo e desrespeita. Não, 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 não. Isso aí não, ó, isso aí é vida sozinha lá na frente, com certeza absoluta. E a gente quer te ajudar a vencer isso. Eu tenho autoridade para te ajudar a vencer isso. Você que é do tipo explosivo, do tipo brigona, do tipo barraqueira, não, vamos falar a verdade? Do tipo que, também tá... Né? Eu tenho uma amiga que ela é bem baixinha, mas é braba, e ela fala assim para mim, pastor, vou te falar uma coisa, olha, eu peço a Deus que me dê graça, porque eu não peço força, não. Porque se Deus me der força, eu quebro meu marido na pancada. Ela dizia, não peço força não, porque se Deus me der força, eu quebro ele. Ela era muito braba, muito nervosa. Não pode ser assim o resto da vida. Você não é assim, você não pode ser assim, você não vai ser assim, a gente vai te ajudar a mudar, tá certo? Agora, também não pode ser passada demais. Né, pastel demais, que todo mundo pisa em você, seu marido fala o que quer, chega a hora que quer, grita com você, bate em você. Não, nem um extremo, nem o outro. Nem um extremo, nem o outro. Nada disso. Você tem que falar, você tem que se posicionar, você tem que falar o que gosta, o que não gosta, você tem que ser firme nas suas posições, as pessoas têm que saber se você gostou, se não gostou. Tem um jeito de fazer isso, tá bom? Então, lá é o que eu digo, hoje eu tenho uma mulher que não sai da minha memória aquela imagem dela desesperada, porque nunca ninguém ensinou isso que eu estou ensinando para você, para ela, porque agora você vai chegar no seu marido e falar, amor, a gente está aqui há 2, 3 anos juntos, 10 anos, sei lá quantos anos. Você não briga? Você não reclama de nada? Não, tá errado. Você vai falar. Porque eu sei que aí dentro você pode falar com amor, eu quero que você fale com amor, querido, quero que você fale com carinho, quero que você fale com jeitinho, mas eu quero que você fale. Eu não vou deixar você sem falar nada. E você que está ouvindo, que é a pessoa que guarda, que se trava, que segura, que implode, a partir de hoje você vai falar. Pastor, eu preciso muita ajuda, porque meu esposo explode e eu sempre guardo tudo. Deixa eu te falar, essa é uma típica situação que, se ela continuar, a probabilidade de divórcio é de 90%. Não vou dizer 100%, porque não é 100% na vida, né? Mas isso aí tem que resolver. Eita, gente boa de Deus, amém. Deus abençoe vocês, são demais, viu? Um abraço.